Gente, o Natal é uma época que desperta emoções profundas, né? Alegria, saudade, esperança e às vezes até alguns desafios dentro das relações familiares. Hoje a gente vai olhar para essa data com mais sensibilidade e também significado. Por isso, eu vou conversar com a palestrante, a consteladora familiar Michele, e ela vai nos ajudar a refletir como viver um Natal com mais presença e coração. Olha só. Olá, Michele, muitíssimo obrigada por estar conosco nessa data tão cheia de emoções, né? Que as emoções ficam tão afloradas, viu? Eu que agradeço de estar aqui no dia tão especial, né? Véspera de uma comemoração tão importante, tão cheia de significados. Com certeza, eu já quero antecipar e Feliz Natal, minha amiga. Muito obrigada para nós, né? Para nós, Amém. para nossa família, que seja harmonioso, feliz e tranquilo, né? Com certeza. Por falar nisso, harmonioso, tranquilo e tudo mais, fala pra gente um pouquinho sobre o real significado do Natal. Como cristã, o real significado do Natal é exatamente o nascimento de Jesus, né? A gente sabe que não foi essa data específica que Jesus nasceu, mas é a data em que se comemora o nascimento de Jesus. E tudo que envolve essa data é muito significativo, porque traz harmonia, traz união, deve pelo menos, né? Trazer o espírito de harmonia, de união. As pessoas ficam mais emotivas nessa época do ano, elas estão mais esperançosas, né? Ficam na expectativa de reunir a família, de estar todo mundo junto, as crianças na fantasia do Papai Noel, de receber o presente. Será que se comportaram? Será que não se comportaram? Mas a gente tem que lembrar que o real significado é o nascimento de Jesus, né? E comemorar a presença dele no nosso lar. Independente daquilo que aconteceu durante todo o ano, nós temos a oportunidade de hoje, no dia 24, estarmos aqui. Isso, e nesse dia 24, muitas famílias daqui a pouquinho vão se reunir, né? No dia 25 também, nas comemorações de fim de ano também. E a gente fala desse lado família, harmonia, alegria, mas pode ser que alguém lá do outro lado da telinha fale assim: mas Patrícia, Michele, a minha família não tá tudo tão bem assim. E agora, o que fazer? Será que eu tenho que sentir toda essa alegria também? Como que fica pra mim e tudo mais? Sabe, Patrícia, a gente precisa saber diferenciar as coisas, né? Não é porque algo na família não tá indo bem. Não digo nenhum caso de saúde, mas vamos supor algumas intrigas, algumas diferenças que há na família. Há muitas pessoas que nessa época do ano também ficam um pouco mais fragilizadas sentimentalmente, porque perderam entes queridos ou porque passaram por alguma dificuldade. Mas eu sempre alerto a quem está lá em casa, sabe? Pensa no seu eu, o quanto você tem para agradecer, o quanto realmente o significado do Natal, o nascimento de Jesus pode estar dentro do seu coração. Está vivo, tem saúde, tem alimento, tem uma casa. Eu acho que a gente tem que focar nisso. Porque se a gente focar em todas as intrigas, brigas que aconteceram ao redor do ano, ou que vêm se arrastando de geração em geração, porque a gente sabe que isso acontece, a gente passa uma ceia de Natal desmotivado, triste, sentindo falta, querendo que as coisas mudem. E aí o foco deixa de ser naquilo que nós temos, no agradecimento, na gratidão, e passa a ser na falta. Então acho que a melhor oportunidade que a gente tem agora é perdoar. Se a pessoa está com o coração aberto, né? E de alguma forma também está com o coração aflito, porque, queria que a minha mãe estivesse aqui, o meu pai estivesse aqui, queria que o meu filho estivesse aqui e eles não estão ali, eu acho que o primeiro princípio é perdoar. Mas se isso não está na sua mente, se você não está com o coração aberto para poder perdoar, então foque no agradecimento daquilo que você tem. E quando a gente fala, por exemplo, dessa época também de Natal, Ano Novo, a gente sempre foca nessa questão da alegria, claro, né? Dos sentimentos, mas algumas pessoas elas ficam mais melancólicas, né? Elas ficam mais fechadas. Tudo bem estar assim nessa época do ano, enquanto parece que o mundo inteiro está sorrindo, Michele? Sabe o que acontece? A passagem do Natal também para o Ano Novo representa um fechamento de ciclo. E algumas pessoas que ficam nesse estado melancólico não estão preparados para o início de um novo ciclo, para novas mudanças ou até mesmo para novas oportunidades que o novo ano vai trazer. Então é natural que elas fiquem assim, que elas se sintam assim. E sim, né, é permitido que isso aconteça, mas eu sempre bato nessa tecla, busque o autoconhecimento. Você está ficando dessa forma porque algo está te desagradando ou todos os anos é esse mesmo ciclo que você não quer, né, aderir à mudança, entender que é necessário mudar, entender que é necessário quebrar um ciclo, entender que é necessário se despedir do ano que está ficando.
E se isso está doendo em você, então procure ajuda, procure a terapia, procure as constelações familiares, procure uma pessoa que possa te ajudar e te auxiliar a entender que os ciclos fazem parte da vida. E eles se iniciam e se terminam. E se iniciam e se terminam. Puxando já esse gancho da constelação familiar, de que forma a constelação familiar pode auxiliar então nessa dinâmica familiar? Conta pra gente. Bom, é um trabalho que não é pontualmente, né, feito só no final do ano, mas eu tenho tido muita procura em relação à busca pelo cansaço, pelo estresse, pelo cumprimento de meta, pelos burnouts e tantas outras coisas que fazem com que essa data tenha um peso maior. Por quê? Porque além de ser um fechamento de ciclo pessoal, também é um fechamento de ciclo empresarial, profissional. E aí as pessoas precisam cumprir metas, precisam bater metas, né? Porque daqui a pouco, algumas empresas já estão em férias coletivas e daqui a pouco muitas outras entrarão. E aí como é que fica você que não bateu a sua meta ainda, você que ainda não conseguiu atingir, hoje dia 24, 2 e tanto da tarde, a gente está aqui falando sobre isso e a pessoa está lá, e agora? O que eu faço? O dia só acaba quando termina. Né? Então, com muita paciência, com muita sabedoria, busque ajuda. Se você ainda não conhece as constelações familiares, eu te convido a fazer uma convite, a entrar no meu Instagram, Michele Ferrari Croce. Vai lá, me busque no direct, eu sou muito acessível, então eu posso te auxiliar, eu posso te ajudar a viver com menos aflição. Sabe, Paty? O que passou, já passou, a gente não consegue mudar, né? Mas ainda tem um ano inteiro vindo pela frente, que as pessoas podem se preparar para o Natal do ano que vem. Isso! Né? É que às vezes nós somos muito imediatistas, né? A gente quer tudo pra ontem, a gente pensa, Natal de 2026, chega! Chega, como chegou o de 2025 e talvez em 2026 você vai estar repetindo o que você está pensando agora, em 2025, então a palavra é esse planejar. Se planejar, se autoconhecer, o que é mais importante, né? Entender por que essas emoções estão vindo, por que essas emoções sempre vêm na época do Natal. Tem algo que aconteceu lá na infância que de alguma forma te traz algum trauma, alguma dor, alguma ferida que remete às festas de final de ano, do Natal ou do Ano Novo? Ou não? É algo de agora, é algo pontual, é algo profissional? A constelação, ela tem a capacidade de te ajudar a descobrir. Isso, é possível então descobrir e através de descobrir, vamos dizer assim, curar, tirar, ressignificar. Ressignificar, essa é a palavra. Sim, ressignificar. Porque o que é o curar? É você dar um novo significado, olhar para aquela dor ou para aquela ferida e não se sentir mais pertencente àquilo, sabe? E como que a gente faz isso? Conforme a gente vai tirando as escamas de uma cebola, né? Aos poucos, né? A gente não se cura da noite para o dia, a transformação não acontece da noite para o dia. Precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de disciplina, principalmente. E a pessoa precisa querer, porque você não vai mudar só porque eu quero que você mude, e eu não vou mudar só porque você quer que eu mude. Eu preciso querer e você também. Então, se você está em casa e você está percebendo que você precisa mudar e você realmente quer mudar, busque ajuda. Perfeito, Michele. Muitíssimo obrigada, viu, por estar conosco nessa data tão maravilhosa, né? Eu gosto particularmente muito. Eu adoro o Natal. Eu gosto muito dessa época do ano. Obrigadão de coração. Um abraço pra ti, um beijo pra você e família, viu? Eu que agradeço e vou desejar, né, um feliz ano novo, um feliz Natal, um abençoado Natal e um próspero, produtivo e abençoado ano novo para todos que estão nos assistindo. E lembre-se, o que passou em 2025 já passou, você não tem mais como mudar, mas você pode fazer um 2026 diferente. Só depende de você. É isso aí, teremos mais uma página em branco, né, daqui a alguns dias para escrevermos a nossa história. Bom, gente, depois desse papo maravilhoso, muito agradável, bora para a cozinha do Vitrine Revista, porque lá na cozinha do Vitrine Revista, hoje, a nossa receita também é natalina. Olha só.